eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. NFT, blockchain e criptomoedas. Palavrinhas complicadas, né? Apareceram recentemente no vocabulário econômico e já mudaram o modo como o mundo enxerga o setor financeiro, além de trazer à tona muitas questões sobre segurança digital que eram deixadas de lado. Mas afinal, o que são essas moedas e os NFTs? Vamos começar pelos NFTs. Eles funcionam como um selo de autenticidade e unidade digital. Assim como acontece em grandes obras de arte, coleção, design, esses NFTs são comercializados apenas por criptomoedas, que são uma forma de dinheiro virtual, que não está ligado a nenhum governo ou país. E as transações são completamente anônimas, sem a possibilidade de rastreamento por nenhuma empresa, protegendo os dados do cliente. Mas por que todo esse rebuliço ao redor delas? Essas moedas tomaram os holofotes das bolsas mundiais, com os principais ativos da modalidade valorizando muito nos últimos meses. Mas um caso muito inusitado e polêmico aconteceu também. Recentemente, um grupo de artistas anônimos nos Estados Unidos resolveu transpor uma obra de arte do artista espanhol Pablo Picasso do canvas para o mundo digital dos NFTs. A polêmica foi como isso aconteceu. O grupo queimou o quadro, que era um dos 50 autenticados do mundo, e realizará um leilão pelo NFT da obra, em que o lance inicial é de cerca de R$3 mil. O quadro está avaliado em torno de R$105 mil. O movimento despertou muitas discussões em todos os cantos da internet, com alguns comemorando a novidade e outros criticando fervorosamente. Na primeira parte desse episódio, eu converso com o Luciano Matias. Ele é sócio da Trio, uma empresa que desenvolve conteúdo audiovisual e vai nos ajudar a entender melhor todo esse universo digital e o que são esses ativos. Luciano, bem-vindo, participação super especial para detalhar para a gente de forma bem didática o que significam todos esses termos e essas mudanças no mundo digital, Luciano. Bem-vindo. Olá, Carol, boa tarde. Obrigado por me receber aqui. Bem, Luciano, então vamos lá, fazer o beabá do que estamos falando nesse episódio. Blockchain. O que é blockchain? Por que muitas pessoas também, como o Bill Gates, por exemplo, estão preocupadas com o consumo de energia dessa tecnologia? Vamos lá. O blockchain é uma coisa bem engraçada, né? Porque ele é uma rede descentralizada, né? A gente tem várias coisas aí que Banco Central, tem várias coisas centralizadas e o conceito do blockchain é completamente diferente. Ele é uma rede descentralizada, ele é um protocolo de registros distribuídos em vários blocos, né? Então imagina vários blocos espalhados pela internet. Cada bloco desse é protegido por um código criptografado e ele vai armazenando informação, né? Então esses blocos vão armazenando as informações como as transações financeiras dos bancos, né? E ele é validado e ele vai se juntando com informações desde o início dele, né? Então, cada um desses blocos tem uma função de armazenar os códigos em letras, em números, enfim, aí já entra um pouco mais na parte mais técnica, mas ela é uma rede descentralizada. O Bill Gates, ele tá meio preocupado porque, primeira coisa, essa rede, principalmente as criptomoedas ainda são a operação mais relevante ainda, ela é mantida 24 horas por dia, né? Então não é igual a bolsa de valores que abre e fecha, enfim. E cada transação carrega uma documentação ali chamada public ledger, né? Valida as moedas e tudo mais. Essa manutenção dessa rede, ela demanda muita energia, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar em mineração de bitcoins, por exemplo. A mineração de bitcoins, eles têm umas farms, umas fazendas de mineração. E para ter essa mineração, até quando eu ouvi, eu falei, pô, que legal, vou minerar bitcoin. E fui atrás para ver como é que era e entendi que não era tão simples assim. E porque as fazendas demandam muita energia. Eles precisam de diversos computadores, uma quantidade de processamento assim grande, computacional. E esses hipercomputadores consomem muita energia. Eles consomem o equivalente a acho que é 78,5 terawatt a hora, assim, então é bastante. O terawatt é equivalente a 1 milhão de kilowatts, né? Então é bastante energia. Então o Bill Gates ele tá preocupado por conta dessa coisa de ter um gasto de energia, mas assim, já tem gente falando e tem gente já trabalhando em cima de energia limpa para minerar Bitcoin, já estão trabalhando nisso, existem fazendas que usam energia solar, então já existe um movimento verde também com relação a isso.
isso. Então, eu não sei se a preocupação dele claro, é legítima por conta de toda a trajetória do Bill Gates, né, enfim, mas tem aí um outro lado também que também está surgindo, que é essa mineração limpa do Bitcoin, das moedas, enfim. Queria, inclusive, focar um pouquinho mais nesse ponto. Se esse seria um futuro, Luciano, do sistema em si, a tendência é que esse consumo seja cada vez maior? Então, sim e não. Sim, porque isso realmente ainda vai crescer bastante, mas, por exemplo, as outras moedas eu não tenho essa informação tão clara, mas o Bitcoin, ele tem um número fixo de Bitcoins, né? O Bitcoin, ele não é igual uma moeda, a nossa moeda, o real, o dólar, que o Banco Central vai lá e imprime mais moeda e fabrica mais moeda. Ele tem um número X, e é por isso que aconteceu essa valorização também bem alta aí dele, e a partir desse número X, não vai se fabricar mais Bitcoin, entendeu? Agora, o que as outras moedas, as outras criptomoedas, toda a coisa do blockchain pode trazer, isso realmente é uma coisa que a gente conversa com bastante gente aqui no Hub de tecnologia, e a gente entende que, na verdade, as respostas reais ninguém tem, né? Então, tá todo mundo colocando um ponto de vista e tentando entender o que vai acontecer no futuro. Mas eu acho que sim, é uma tendência, eu acho que é uma coisa que realmente já tá mudando, né? Não só o sistema financeiro, como o sistema de tudo, né? De arte, de contratos, de várias coisas, mas eu acho que isso realmente vem, o futuro tá aqui. Luciano, então vamos para uma outra parte desse futuro, NFTs. No início desse episódio, falamos um pouquinho sobre NFTs, mas é claro, com a sua participação, queremos detalhar ainda mais. Você pode explicar melhor para a gente como eles funcionam? E um outro ponto, eles necessariamente precisam de um blockchain para funcionar? Vou começar pela segunda parte da pergunta, tá? Na verdade, eles não precisam estar no blockchain, né? O NFT é um token não fungível, né? A gente tem diversos tokens não fungíveis no mundo real. O que é fungível? Fungível é uma nota de R$100. Eu tenho uma nota de R$100 aqui, você tem uma aí, se eu trocar com você, a gente tem o mesmo valor, que são os mesmos R$100. Ou se a gente depositar na conta, enfim, paga no cartão de crédito, é tudo R$100, né? Agora a gente pega ali uma Mona Lisa, Uma Noite Estrelada, O Grito do Edvard Munch, qualquer obra de arte que é uma coisa tangível, uma coisa, né? Você não tem uma Mona Lisa, troca por outra, você tem a mesma coisa. Não, você tem cópias que o valor é diferente, enfim, a classificação é diferente. Então, o NFT, na verdade, é só um certificado, é mais um certificado dentro do blockchain, né? Eu acho que ele explodiu aí nos últimos meses por conta da movimentação financeira que teve dentro do mercado de arte. Foi realmente, né, começou com o Beeple lá, que foi uma das obras mais caras, a gente teve ali a Mars House, né, a gente teve diversos itens aí que foi isso que chamou a atenção, e de estar no blockchain. Por quê? Porque o blockchain é uma coisa que as pessoas não entendem ainda, né, então eu comecei pela segunda, porque eles não precisam estar no blockchain, eles simplesmente são NFTs por estar no blockchain, assim como a gente tem tokens não fungíveis no mundo real, a gente também tem no mundo virtual, né. Agora, por que nasceu o blockchain? O blockchain foi um código escrito pelo Satoshi Nakamoto, que foi o criador do Bitcoin também. Toda essa ideia veio do quê? Veio da gente estar vivendo desde a criação da internet e da explosão da internet, uma coisa de abundância digital, né? Que é o quê? A facilidade dos internautas têm para acessar várias coisas e replicar esses conteúdos quase que de forma ilimitada. Então, as coisas peer-to-peer, desde lá da questão do Napster, MP3, você transferir uma foto para outra pessoa, um meme. Os recursos digitais, eles existem sem limitação, né? Você só precisa de uma cópia exata dele, você manda e vai se replicando infinitamente, né? Então essa é a abundância digital. O blockchain foi criado para gerar a escassez digital, né? Então a coisa vai ficar escassa? Não. A escassez digital veio para ajudar a melhorar isso. Então para quê? Para as coisas voltarem a ter o seu valor, né? Então assim, os NFTs principalmente, que é uma coisa mais da arte, eles têm esse princípio de gerar essa escassez digital. Então, como a gente antigamente, as pessoas da minha época pelo menos iam lá na loja comprar um disco de um artista. Hoje você entra em qualquer plataforma de streaming, você consegue ouvir, enfim, ter acesso muito facilmente. Mas você não é dono daquele disco, né? Aquele disco tinha um certificado, ele tinha um número, tinha um código de barra, tinha tudo aquilo. E hoje em dia isso não tem. Então o blockchain ele veio para gerar essa escassez digital. Por quê? Porque a abundância digital perdeu o controle, virou uma coisa ilimitada, né? Então esses bens que estão no
blockchain, eles devem ter uma existência limitada e exclusiva, principalmente os NFTs. E aí isso garante o acesso, garante o certificado, garante ao seu autor, ao seu criador, um valor adequado para aquilo em todos os momentos. Vamos então para uma visão dos países. Como é que eles estão vendo essa questão dos ativos digitais? Nos Estados Unidos, por exemplo, as criptomoedas estão ganhando cada vez mais popularidade, cada vez mais espaço. Existem países que estão se posicionando de forma contrária? Existem países contrários. O que eu tenho de informação até hoje é que a gente tem, acho que Bangladesh, Bolívia, Equador, Quirguiquistão e Nepal. Até o governo do Nepal até prendeu, acho que uma dúzia de entusiastas aí de criptomoedas, mas parece que não sei se estão fazendo tudo certinho também. Mas a gente tem alguns países negativos e a gente tem países como o Brasil que está olhando, está meio desconfiado, eu tive até um papo com uma advogada de tecnologia e eles estão tentando já olhar um jeito de controlar isso, de regular, mas os governos, a verdade é que eles não podem regular, porque eles não têm isso centralizado. Quer dizer, eles até podem criar uma maneira de regular, mas como isso faz parte de uma rede descentralizada, ele não consegue pegar cada pedacinho de informação que está em cada bloco e ter controle sobre isso. Em todo caso, a gente tem os países que já aderiram isso de uma forma mais forte. A gente tem o Japão, que já aprovou uma legislação que os bitcoins podem pagar, eles tem até uns documentários sobre isso, eles podem cortar o cabelo, ir no restaurante, pagar em bitcoin. Isso já faz até algum tempo. E a gente tem o caso da Estônia, né, que foi considerado o país mais avançado digitalmente no mundo, né? Eles têm uma coisa do governo, que chama, acho que e-government, que eles podem fazer tudo por lá, e inclusive estão começando a usar a plataforma do blockchain para isso, inclusive para coisas de voto, eles podem fazer tudo, votar, impostos, polícia, é tudo digital. E o blockchain está começando a tomar uma parte interessante nesse processo na Estônia. Até um case, até que eu comecei a estudar há pouco tempo, mas eu quero me aprofundar mais, porque realmente é uma coisa muito interessante, né? E tem o caso, até, por exemplo, na Venezuela, que as pessoas também estão usando o Bitcoin por conta da hiperinflação e tudo mais. Então a gente tem os dois casos. Tem poucos países ainda aí, né, contra, e tem alguns que estão olhando, tentando entender, e tem alguns que já abraçaram e já estão partindo e até se aproveitando dessa situação, né, e tirando os benefícios disso. Na minha opinião, eu acho que a gente deve fazer, né. É a tecnologia mudando o futuro, Luciano. Obrigada por essa conversa, por deixar tudo muito mais claro pra gente aqui no Item Mais. Até uma próxima, Luciano. Dúvidas não vão faltar, tenho certeza. Obrigado você, Carol. Foi um prazer. E tem mais no episódio de hoje. Vamos falar com ele, que entende tudo de economia, de criptomoeda, de NFT. Qualquer dúvida, já tem a risada Não é bem também. assim, gente. Fernando Nakagawa, bem-vindo mais uma vez, que honra, que prazer, e vai me ajudar aqui a desvendar os mistérios, Naka. Olá, Carol Nogueira, o prazer é meu de estar aqui, eu já te disse, minha mesa ali no cantinho da redação, me chame sempre que eu venho aqui, ó, rapidinho. Opa, me chama que eu vou. Nakagawa, então, tá sempre aqui, tirando as dúvidas. E, Naka, haja dúvida. Esse é um assunto muito complexo, muito atual, mas que ainda requer muita atenção. Muita gente tem muitas dúvidas. Inclusive a pessoa que nesse momento conversa com você, Naka. Bem, vamos olhar aqui pro Brasil, falando um pouquinho sobre essa realidade aqui no nosso país. Tem um projeto do Banco Central de criar uma moeda digital. Esse projeto segue as mesmas ideias de uma blockchain? Não segue, e aí é super interessante essa história. Então, vamos começar do zero essa história. O blockchain é um sistema, uma maneira, uma arquitetura, talvez seja a palavra melhor para usar, de transmissão de informação. Hoje na internet, a informação sai de um computadorzinho, passa pela internet, né, um monte de cabos e fios e não sei o que, na nuvem vai para outro servidor. O blockchain é uma teia, uma colmeia, e aí uma informação que sai do ponto A e vai para o ponto B, passa por milhares, inúmeros, zilhões de outros pontos. E aí qual que é o barato dessa história? A operação, ela pode ser acompanhada e fiscalizada por todo mundo. Então fica muito mais difícil um hacker entrar, por exemplo, porque todo mundo tá de olho nessa história.
nessa operação. E é por isso que, por exemplo, algumas operações relacionadas ao Bitcoin demoram tanto ou exigem tanta energia elétrica, porque você precisa de uma estrutura, uma infraestrutura digital muito parruda. Agora, falando, Carol, sobre o real digital, o que é isso? Você pode até falar assim, Naka, o dinheiro que eu recebo do meu salário aqui da CNN, ele fica lá no banco e ele não vira dinheiro de verdade, né? Aqueles numerinhos que estão na tua conta, se todo mundo do Brasil for tentar sacar ao mesmo tempo, não tem dinheiro de papel para sacar. Então, o dinheiro já é meio digital, o registro dele já é digital, só que o real novo, o real digital, de fato, ele é uma moeda nova, que tem características inteligentes. Aí, uma aplicação que é bem fácil de entender, que não existe ainda, mas vai existir no futuro, é, por exemplo, eu estou comprando um carro de Caio Junqueira, o analista aqui de política da CNN. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o carro dele e com o real digital no futuro, quando tudo isso estiver funcionando, a gente vai fazer um contrato inteligente, um smart contract. O que é isso? O contrato vai estar lá. Caio Junqueira vai vender o carro pro Fernando Nakagawa. Quando o Detran de Bebedouro, que é a cidade dele, disser assim, este carro já não é mais de Caio Junqueira, agora está no nome de Fernando Nakagawa, ao mesmo tempo, o contrato vai prever que o dinheiro já está separado da minha conta e quando o Detran der o ok, aí o dinheiro, o real digital vai sair da minha conta e vai para a conta do Caio Junqueira. Ou seja, é tudo mais integrado no que se refere à informatização. Exatamente, as coisas vão ser mais automáticas. Então, a geladeira que hoje já te informa quando tá acabando, os ovos estão acabando, ela vai conseguir comprar e tirar o dinheiro da sua conta. Hoje você até consegue fazer isso, mas com o cartão de crédito. Isso vai permitir que o próprio dinheiro mesmo ter essa função e o dinheiro, ele acaba sendo um pouco mais inteligente, porque ele entende o que está acontecendo. Inclusive, evita, por exemplo, fraudes, né, Naka? Ou até mesmo a ausência de um pagamento, ou você pagar e não receber um produto. Sim, totalmente. Então, quando no comércio eletrônico, isso é super válido, assim. Então, o dinheiro fica reservado. Olha, eu comprei uma coisa na internet de R$100. O dinheiro sai da minha conta, fica reservado em algum lugar e ele passa para a conta do vendedor só quando o carteiro, o correio ou a empresa der o ok que eu recebi. Então, isso meio que já existe, mas hoje é tudo manual. Alguém tem que dar esse input, alguém tem que liberar, alguém tem que apertar o botão. Com o real digital, com os contratos inteligentes, tudo isso vai ser automático. Vamos falar de segurança, então, enfatizar um pouquinho mais essa segurança de dados tão importante quando a gente fala num meio informatizado, num meio digital. Como é que o blockchain e seu anonimato podem ajudar nessa segurança dos nossos dados? Como é que esse meio fica seguro? Ele fica seguro porque as operações, elas acabam sendo abertas. Toda a rede acompanha e vê o que está sendo feito. Imagina que uma prefeitura compra lápis de uma empresa e vai pagar R$10 mil. Então, é o dinheiro que sai da prefeitura e vai para a empresa de lápis. São R$10 mil. A gente sabe que foram comprados 20 mil lápis a R$10 mil. Quando você tem uma estrutura de blockchain, todo mundo sabe de onde o dinheiro vai sair, para onde o dinheiro vai. E, em tese, a rede toda consegue acompanhar isso. Então, fica muito mais difícil alguém tentar desviar esse dinheiro ou tentar alterar o valor. Hoje é muito fácil desviar essa grana, porque é um ponto A e um ponto B, tudo é fechado, ninguém consegue acompanhar. Então, o blockchain, falando de uma maneira super genérica, é uma maneira aberta de se transmitir informação e recursos e dinheiro pela internet. Muitos pontos estão acompanhando a mesma transição. Hoje, normalmente, é só o ponto A e o ponto B que acompanham essa transição, por isso é muito mais fácil ter uma fraude. Pelo que você fala pra gente, Naka, é um meio muito mais seguro. Sim. Mas qualquer meio tem seus riscos. Qual seria o grande risco? Qual que é a grande preocupação? A grande preocupação hoje, eu entendo que seja o mau uso disso tudo, né? Então você tem o blockchain como arquitetura, é algo absolutamente revolucionário na maneira de transmitir uma informação. Os bancos centrais estão estudando isso, estão indo atrás dessa estrutura para tentar adotar no sistema financeiro, os próprios bancos, mas muita gente picareta tenta se aproveitar disso e começa a vender blockchain, moedas digitais, como sendo uma maneira de ficar rico. E aí é uma outra história. A gente está falando aqui da tecnologia, né? De como você usa ou não usa uma coisa. Agora, falar que o Bitcoin subiu 1000% ou caiu 30% é uma outra história, é um outro rolê. Então,
este é um mau uso. É você usar a arquitetura, a estrutura, como sendo, vendendo um investimento que vai te transformar num milionário de uma hora para outra. E esse é um processo, Naka, como você fala pra gente, um processo em evolução, para se tornar uma realidade do nosso dia a dia. A gente tem um prazo para isso? Eu acho que na próxima década isso já vai estar bem mais presente. Então, operações do tipo pagamento no cartão de crédito, transferências bancárias, tudo isso vai ser diferente. Porque se hoje você vai no supermercado, o cartão do teu banco X, da bandeira Y de cartão de crédito, na maquininha W, se um desses negócios estiver fora do ar, você não consegue fazer a compra. E quando você tiver uma estrutura aberta, as coisas vão funcionar muito mais fluidamente. Talvez a gente nem sinta como usuário, mas a coisa vai ser mais segura, mais aberta, mais transparente. Outro ponto, quando falamos em tecnologia e em meios digitais, é a exclusão social. O meio digital ainda gera muita exclusão. Nesse novo processo que estamos vivendo e que da próxima década já vai ser uma realidade, essa exclusão pode ser maior ou menor? Este é um problema, um problemaço, assim. Você, no interiorzão do Brasil, falta dinheiro vivo. As pessoas não têm conta, as pessoas precisam do dinheiro vivo, e então a gente está falando de dois mundos completamente diferentes, né? Uma coisa é a Faria Lima em São Paulo, o Leblon no Rio de Janeiro, o Jardim Marizal lá em Belém. As pessoas ricas não sacam mais dinheiro. Você não precisa mais ter cash para pagar as coisas, mas os pobres ainda precisam. Há uns 3 anos eu fui ao interior do Ceará e do Piauí, em 2 cidades na fronteira dos estados. Por causa de assaltos, essas cidades perderam bancos. E aí as pessoas ficavam na fila, quando tinha pagamento de aposentadoria, do Bolsa Família, 3, 4 dias na fila para conseguir o dinheiro, para conseguir fazer supermercado. Então são 2 realidades muito diferentes. O celular tem trazido muita gente para essa digitalização financeira, mas ainda é um longo caminho a percorrer. Pois é, Naka, você citou o exemplo de cidades no interior de 2 estados, mas a gente lembra, essa é a realidade de várias cidades no interior do Brasil. Naka, em relação à segurança, tecnologia garante nossa proteção? Estamos mais seguros conforme temos avanços tecnológicos? Sim, mas assim, toma cuidado, porque tem muita gente usando tudo isso para tirar sua grana. Então, tem até uma pesquisa da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, Carol, que mostrou que as pessoas que caem em golpes financeiros, 43% delas caem em golpes relacionados às criptomoedas. É uma maneira que muito espertinho está usando para roubar a sua grana. Então, tome cuidado, não existe almoço grátis. O dinheiro não rende um montão de porcentos de um dia para o outro. Então, tome cuidado, seja cauteloso. Então vamos lá, como é que se protege? Você está falando aí de um golpe corriqueiro, muitos brasileiros caindo nesse tipo de golpe. Sim. Como se proteger? Essa pesquisa mostra que das pessoas que caem em golpes financeiros, 91% são homens, 36% têm entre 30 e 39 anos e 23% têm renda entre 2 e 5 salários mínimos. É a classe média. É um homem de classe média e é um jovem, um cara que tem acesso à informação, mas ele normalmente muito ganancioso. A psicologia mostra que as pessoas que caem em golpes são muito gananciosas. Então, a busca por rentabilidade em investimentos, ela é legítima, mas tome cuidado, porque se a taxa de juros decidida pelo Banco Central tá lá em 5%, 4,75%, é estranho alguém te oferecer, por exemplo, 5% ao mês. Esse 5% do Banco Central é ao ano. Como é que alguém vai te pagar 5% ao mês? Eu já vi coisas pagando tipo 3% ao dia. Sim, tá na cara que isso é um golpe. Então, se o milagre for muito grande, desconfie do santo. Não existe almoço grátis. Ir atrás de conhecimento, de informação, de dicas de Fernando Nakagawa é a melhor forma de se proteger. Naka, obrigada mais uma vez. Acho que ficou mais claro, hein? Tomara. Opa! Tomara que eu tenha explicado aqui. Se não, me chame de novo que eu venho. Me chame que eu vou. Obrigada, Naka. Beijo. Tchau, beijo. São termos complicados que parecem muito distantes do nosso dia a dia, mas eles já são realidade. Por isso é sempre importante se manter bem informado, ir atrás de informação para garantir a sua segurança. O Item Mais faz a sua parte. Até uma próxima. Tchau. Com a apresentação minha,
Carol Nogueira. Esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.